Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fobia financeira. Então se você tem medo de olhar o seu extrato, não esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e vamos lá pro vídeo. Eu achei bastante legal essa reportagem, que ela fala sobre a ansiedade de abrir o extrato do banco. Você já teve esse tipo de ansiedade? Eu já tive. Por algum tempo eu tinha medo de saber o quanto eu estava devendo para o banco. Então eu não abri o extrato do banco porque eu me sentia mais confortável em não saber o que estava acontecendo. E pelo que eu percebi, isso não é só comigo não. Muita gente acaba passando por isso, a gente vai ver aqui nessa reportagem. E você, tem ansiedade de abrir o extrato do banco? Tem ansiedade na hora de ver o quanto tem lá no extrato? Conta aí pra mim. Então vamos lá, vamos ver aqui o que fala essa reportagem. Ainda aqui a reportagem fala assim, parece maluquice. Quem não gosta de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro, né? Tudo que a gente quer comprar, paga com dinheiro, não tem jeito. E aqui fala assim que tem muita gente morrendo de medo de olhar o extrato bancário. A hora que eu li isso aqui, eu me identifiquei na hora. Eu passei uns 2 anos da minha vida pagando dívida e eu não conseguia olhar o extrato bancário. Já faz um bom tempo isso, mas é muito frustrante. E essa parte aqui da fatura do cartão de crédito, a gente já viu isso aqui em alguns vídeos atrás, falando sobre o cartão de crédito, que a gente vai gastando e não consegue depois encarar a fatura. E aí, segundo essa reportagem, esse medo de olhar o extrato tem um nome chamado fobia financeira, que é o medo irracional de lidar com o próprio dinheiro. Alguém já passou por isso? Alguém conhece alguém que já passou por isso? Tem medo de lidar com o próprio dinheiro? Ou com a falta do dinheiro também pode ser, sei lá, não sei. E aí aqui a reportagem fala que a gente precisa saber para onde o dinheiro está indo para a gente conseguir equilibrar as contas. Então isso aqui tem bastante a ver com aquele vídeo passado da regra do 50, 30, 20, que falava 50% do salário ou da renda para gastos fixos, gastos da casa, no caso, né, do carro, financiamento, 30% para lazer ou para desejo e 20% para investimento. Essa é a regrinha. E aí quando você coloca tudo na planilha, você consegue ver para onde está indo. E a reportagem ainda fala que tem gente que não consegue abrir envelope do banco. Sabe quando chega aquele envelope do banco? Normalmente é cartão que chega, né? Acho que hoje em dia o banco nem manda mais boleto, essas coisas. Será que manda? Alguém recebe envelope ainda de banco com boleto, alguma coisa? O meu, quando eu recebo, normalmente é que o cartão venceu, eu nem sei que venceu, e aí eu acabo recebendo um cartão novo. Agora, essa do IPTU eu não sabia, hein? Já pensou você não conseguir abrir o carnê do IPTU? Meu, é a casa que você mora. Tanto faz se é própria ou se é alugada, mas você vai ter que pagar, não vai ter jeito. Isso aqui pra mim é novo, hein? Novidade. Eu tinha medo de encarar o extrato bancário, de abrir boleto, quando eu tava devendo pro banco, e não sabia que tinha nome, né? Nem sabia que chamava fobia financeira. Agora, envelope de banco, eu nem sei se o banco manda mais. Acho que cobrança, essas coisas, manda tudo por e-mail. Será que não? Alguém tem recebido envelope de banco? Eu não faço ideia, pra falar a verdade, viu? E aí aqui a reportagem ainda fala que é um tipo de medo igual como se fosse medo de avião ou de palhaço. Sabe, gente que tem medo de palhaço? Eu consigo até entender. Ele é irracional, mas ele é real. Aí aqui a reportagem fala que quem descobriu isso foi um psicólogo britânico, que ele percebeu que 1 em cada 5 pessoas, ou seja, 20%, achava impossível lidar com o próprio dinheiro, que metade do pessoal que foi entrevistado tinha taquicardia só de olhar para a conta bancária. Não, só de pensar na conta bancária. E aqui no Brasil são 75 milhões de endividados, segundo o Serasa. 75 milhões de endividado? Quanto é isso, será? O Brasil, população, chega a 212 milhões. E 75% endividado? 75% não, 75 milhões? Ah, eu fiquei curioso agora. 75 dividido por 212 vezes 100. 35% da população está endividada. 35% da população está endividada, segundo o Serasa. Desemprego, compras por impulso, que a gente viu lá no cartão de crédito também, falta de educação financeira e juros nas alturas. Eu entendo aqui que a compra por impulso e a falta de educação financeira são os piores, porque os juros nas alturas, quem contraiu alguma dívida já está com os juros travado. Então quem fez algum tipo de financiamento está com os juros travado, não mexe. A não ser que a pessoa, mesmo vendo os juros nas alturas,
ainda assim está querendo se enfiar em financiamento. Mas também concordo que a época para comprar imóvel é agora. Enquanto os juros estão altos, os imóveis estão baratos. A hora que os juros voltar a cair, os imóveis vão dar uma disparada. Então, eu tô querendo ver se eu me enfio num juros desse aqui para comprar imóvel, esperando a valorização dele. Mas, tirando isso, não vejo outro sentido de fazer dívida neste momento. Agora, compras por impulso e falta de educação financeira, meu amigo, aí é zica, hein? E aqui a reportagem ainda traz que tem financeira cobrando 900% de juros ao ano para quem está negativado, ou seja, a pessoa já está endividada, significa que o score dela é baixo. E aí a financeira fala assim, eu até empresto, mas o meu juros é esse aqui, ó. Quer, não quer, tchau. Por isso, pessoal, que a melhor coisa que a gente tem é não depender de banco nem de financeira. Experiência própria. Não deve pro banco, nunca fique devendo pro banco juros nas alturas, porque senão pode ser fatal. 900% ao ano. Lembrando que não é o banco o bandido da história. A gente que tem que parar de ficar fazendo dívida. A reportagem traz aqui que metade dos brasileiros evita olhar no extrato. O Instituto Locomotiva percebeu que metade dos brasileiros sente algum tipo de receio quando o assunto é dinheiro. Tem gente que não abre boleto, nem o extrato, nem a fatura do cartão de crédito. E ainda segundo o ganhador do prêmio Nobel aqui, o Daniel Kahneman, ele fala que as nossas decisões financeiras são baseadas naquilo que a gente viveu. Quando a gente era criança, o convívio com os nossos pais, tudo aquilo que a gente vivia é o que a gente continua fazendo. Então, quando a gente era criança, como tinha muita inflação no Brasil, não sei se alguém aí lembra disso, mas os meus pais, os meus avós, assim que recebia o salário, corria pro mercado e já gastava tudo que dava para gastar. Por quê? Porque sabia que no dia seguinte não ia mais conseguir comprar a mesma quantidade de produto. E isso acabou enraizando nas pessoas e isso é passado de geração para geração. Então você pode notar, por exemplo, que no dia de pagamento ou na época de pagamento, provavelmente o supermercado aí perto da sua casa é lotado. É ou não é? Fala aí. Então aquilo que faziam os nossos pais e os nossos avós, as pessoas continuam fazendo isso até hoje. Eu vejo aqui onde eu moro, na época de pagamento, é quase impossível a gente conseguir entrar no mercado. Muita carrinho, fila enorme, é uma multidão, parece até que é colônia de férias. Conta pra mim, aí na cidade de vocês é também assim? Ou será que eu moro numa bolha aqui? Eu acho que não. Época de pagamento, todo mundo pega o dinheirinho e sai correndo pro mercado como se o mundo fosse acabar amanhã cedo. E aí aqui a gente vê um outro achado igual lá do cartão de crédito. Para quem assistiu o vídeo, lembra que muita gente faz compra no cartão de crédito sem saber se tem o dinheiro para pagar, e aí ela cai nessa armadilha aqui, ó, no acho que dá. Como ela não sabe, ela tem fé e esperança de que a fatura do cartão de crédito, como que por um milagre, ela vai se pagar sozinha. Essa reportagem tá comprovando aquilo lá. Cartão de crédito é um perigo, hein, gente? Pelo amor de Deus, vai com calma aí. Tá aqui, ó, sem saber quanto gasta, muita gente vive do famoso acho que dá. E se você bobear, você vira mais uma estatística do Serasa. Então qual seria a solução para a gente vencer a fobia? Falar sobre dinheiro. Converse com amigo, familiar, filho, pai, mãe. Muitas vezes, quando a gente é novo e a gente mora na casa dos nossos pais, por exemplo, às vezes os nossos pais falam alguma informação pra gente sobre dinheiro e a gente acaba não aceitando muito, porque a gente é meio rebelde e tal, acha que só a gente tá certo. Mas você já pensou se realmente você começasse a juntar dinheiro enquanto morasse na casa dos pais? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Hoje eu teria muito dinheiro, porque quando eu morava na casa dos meus pais, eu gastava muito dinheiro com coisa que não fazia sentido. Talvez na época fizesse, mas era muita bobagem. Então, galerinha, conversa aí e vamos poupar dinheiro. Não só poupar, mas também investir. Então, vamos lá para as dicas de como a gente resolver esse problema. Já respirou fundo? Então, vamos lá. Abrir o extrato bancário e as faturas do cartão. Eu faço isso aqui praticamente todos os dias. Na verdade, por pura curiosidade mesmo.
Eu quero saber se já caiu algum dividendo lá que eu não estava esperando. Tentar fazer isso pelo menos uma vez por semana, eu faço isso todo dia. E vocês aí, pessoal, tem problema para abrir o extrato bancário ou fatura do cartão? Alguma dificuldade? De novo, eu vou falar para vocês que eu já tive sim. Não tenho problema de admitir isso não. Aqui eles falam para fazer isso uma vez por semana, pelo menos. Eu faço isso todo dia, abro lá o meu extrato, a minha fatura do cartão, quero ver se tem algum benefício que eu ganhei, praticamente todo dia. Segundo passo, entenda os seus gastos. Então, nada de ficar procrastinando, verificar o extrato todo mês, dar uma olhada onde você está gastando. Aquela minha planilha me ajuda muito nisso aqui, saber onde eu estou gastando, até porque eu primeiro separo o dinheiro para depois eu comprar. Eu nunca vou extrapolar o valor que eu tenho já separado para aquela função específica. Então, para o mercado, eu tenho um valor lá para o mercado que é aquilo lá e acabou. Se chegar no final do mês e não tiver mais dinheiro, não vai comprar mais nada, vai comer o que tem em casa e pronto. Para restaurante e tudo, quando começa o mês, assim que eu separo a renda, eu já sei exatamente qual vai ser o máximo que eu vou poder gastar. Então, aquela planilha tem me ajudado bastante nisso aqui. Essa parte de roupa aqui, mesma coisa, tenho a conta separada só para ela, então fica mais fácil ver para onde o dinheiro tá indo e o que dá para cortar. Sem zoeira, você sabe exatamente para onde o seu dinheiro tá indo? 100% dele? Porque tem gente que fala assim, uma pizza não vai fazer diferença. Depende. Uma pizza de R$50 para alguém que ganha 5 mil é 1% do salário. Vezes 100, 1%. Agora, a mesma pizza de R$50 para quem ganha um salário mínimo, vezes 100, já subiu para 3% do salário. Então, para essa pessoa aqui, a mesma pizza vai ter um peso muito maior na sua renda. Então, a gente precisa parar de ficar ouvindo muita gente falar aquilo que pesa ou aquilo que não pesa, porque depende muito da renda. Quem ganha pouco, qualquer gasto a mais com alimentação vai fazer uma diferença muito grande. Com delivery, comprando roupa, a gente tem que adaptar esses gastos com o nosso ganho, com a nossa renda. Eu sei que a gente tem muito o tal do viés de confirmação. Então a gente tende a fazer aquilo que a gente quer fazer. A gente vai procurar alguém que está fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer e vai falar assim, mas ele está fazendo também. Mas a realidade do outro é diferente da nossa. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai continuar endividado. Aí agora é o seguinte, vamos agir. Se está pagando dívida com juros, se os juros é flutuante, como a taxa de juros está muito alta, a gente tem que priorizar esse tipo de dívida. Cartão de crédito, se estiver devendo, já bloqueia o cartão de crédito, já corta o cartão, renegocia a dívida, fala que vai pagar parcelado, eu já fiz isso também, mas enquanto estiver pagando a dívida, não continua usando o cartão, corta ele, quebra ele. Essa parte de empréstimo com garantia, ela te dá um juros menor, mas você vai ter que deixar em garantia o seu imóvel, o seu carro, aí é mais complicado, porque qualquer zica que der, você vai perder. Isso é um tipo de alavancagem perigosa, tem que tomar muito cuidado para fazer isso. Isso aqui sempre dá pra gente pensar onde cortar. Normalmente no delivery, né? Pedir pizza, coxinha, essas coisas. Assinatura de streaming principalmente, compra por impulso. A compra por impulso só acontece por causa do cartão de crédito. Ninguém compra por impulso sem o cartão de crédito. E aí se nada tiver a fim de ser cortado, o negócio é partir para fazer uma entrega, trabalhar de garçom, esse tipo de coisa, freelance, paga relativamente bem. Garçom, por exemplo, dá para trabalhar de dia e o garçom à noite, fazer um freelance, motorista de app também. O importante é sair do vermelho. Acho que essa parte aqui é a mais importante do vídeo inteiro. O importante é sair do vermelho. Essa parte de renda extra é muito legal. Venda, eu não sei como daria para fazer. Se alguém souber, dá um toque aí. App de mobilidade seria interessante, né? Motorista de aplicativo, entrega por aplicativo também. E o mais importante é sair do vermelho. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, então, não esquece, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like e até o próximo vídeo.